Comentário de Oséias, capítulo 8, versículos de 7 a 14. Introdução geral. A passagem de Oséias 8, 7 a 14 insere-se num dos períodos mais turbulentos e, paradoxalmente, prósperos da história do Reino do Norte de Israel, o século 8 antes de Cristo. Sob o longo reinado de Jeroboão II, 793 a 753 AC, a nação experimentou uma falsa sensação de segurança, marcada pela expansão territorial e riqueza material. Contudo, esta prosperidade mascarava uma profunda decadência espiritual, política e social. A idolatria, o sincretismo religioso, a corrupção da liderança e a busca por alianças políticas com potências estrangeiras, como a Síria, em detrimento da confiança em Deus, haviam se tornado a norma. É nesse cenário de apostasia pactual que a voz do profeta Oséias se ergue, anunciando o julgamento iminente de Deus. O capítulo 8, em particular, funciona como um oráculo de julgamento que expõe os pecados de Israel na esfera política e cultural. A sua estrutura literária é notavelmente elaborada, organizando-se num quiasmo ABCDCDA, que coloca o versículo 7 no seu centro nevrálgico. Este versículo, com a sua célebre máxima, porque semeiam o vento e colherão a tempestade, não é apenas um provérbio isolado, mas a chave hermenêutica que ilumina toda a passagem. Ele estabelece o princípio teológico da retribuição divina, a lei da semeadura e da colheita, que governa as consequências dos atos de Israel. Cada secção do quiasmo espalha a sua contraparte, ligando a causa, o pecado, ao seu efeito inevitável, o julgamento, mostrando que a ruína de Israel não é um ato arbitrário de Deus, mas o resultado lógico e justo da sua própria conduta. Este comentário procederá a uma análise exegética detalhada, versículo por versículo, de Oséias 8, 7 a 14, explorando o seu contexto histórico, a sua riqueza linguística e as suas profundas implicações teológicas, como com o objetivo de oferecer uma compreensão exaustiva desta poderosa mensagem profética. Contexto histórico e literário. O profeta Oséias e o seu tempo. Oséias, cujo nome significa salvação, ou Yahvé salva, exerceu o seu ministério profético durante aproximadamente 60 anos, 750 a 722 AC, tornando-se contemporâneo de Isaías, Amós, Jonas e Miqueias. O seu ministério desenrolou-se inteiramente no Reino do Norte. Israel, também designado por Efraim, distinguindo-se assim de muitos outros profetas que ministraram em Judá. A sua mensagem é marcada por uma profunda intimidade emocional com Deus, expressa através da metáfora do casamento fracassado entre o profeta e Gomer, que serve de parábola viva da relação entre Yahvé e Israel. O contexto histórico do ministério de Oséias pode ser dividido em dois períodos contrastantes. O primeiro, sob Jeroboão II, foi uma era de prosperidade sem precedentes.
Israel recuperou territórios perdidos, controlou rotas comerciais vitais e acumulou riqueza. No entanto, esta prosperidade gerou complacência espiritual, corrupção moral e injustiça social. O segundo período após a morte de Jeroboão II, em 1753 AC, foi marcado por uma instabilidade política caótica. Durante os últimos 30 anos do reino, Israel teve 6 reis de 5 dinastias diferentes, a maioria dos quais chegou ao poder através de assassinato ou golpe de Estado. Esta anarquia interna coincidiu com a ascensão imparável da Síria sob Tiglat-Pileser I, Tiglat-Pileser III, 745 a 727 AC, que iniciou uma campanha agressiva de expansão imperial. Israel, na sua tentativa desesperada de sobreviver, oscilou entre pagar tributos pesados à Síria e procurar alianças com o Egito, políticas que apenas aceleraram a sua ruína. Em 1722 AC, Samaria, a capital, caiu perante Salmaneser V e Sargão II, e o reino do norte deixou de existir, cumprindo-se assim as profecias de Oséias. Estrutura literária de Oséias, capítulo 8. O capítulo 8 de Oséias apresenta uma estrutura quiástica notável, uma técnica literária hebraica em que os elementos são dispostos de forma espelhada, com o ponto central a funcionar como o clímax teológico. Esta estrutura não é meramente ornamental, mas serve para enfatizar a mensagem e facilitar a memorização. A estrutura pode ser representada da seguinte forma: seção A, versículos de 1 a 10. Tema: transgressão da aliança e da lei. Israel rejeitou o bem. B, versículos de 4 a 5. Aí, reis e príncipes não autorizados, ídolos de prata e ouro, bezerro de Samaria. C, 6. Israel e o bezerro falso, obra de artistas, não de Deus. 7. D, centro, princípio da retribuição. Semear vento, colher tempestade. C, 8, 9. Israel devorado entre as nações. Junto monteis contra a turma de 10 a 11. Rei dos príncipes, altares multiplicados para pecar. A, 12 a 14. Lei rejeitada como coisa estranha, iniquidade e pecados lembrados, esquecimento do Criador. O versículo 7 no centro desta estrutura funciona como a chamada hermenêutica que explica tanto a causa, pecados descritos em ABC, quanto o efeito, julgamentos descritos em CBA. Esta disposição literária demonstra que a passagem de Oséias não é uma coleção aleatória de acusações, mas uma composição teológica cuidadosamente estruturada que visa revelar a lógica moral do universo sob o governo de Deus. Análise do texto hebraico. Antes de procedermos à exegese, versículo por versículo, é importante examinar alguns elementos linguísticos do texto hebraico que enriquecem a nossa compreensão da passagem. O hebraico de Oséias é notoriamente desafiante, caracterizado por uma linguagem poética densa
estruturações gramaticais invulgares e um vocabulário rico em imagens agrícolas e metáforas relacionais. Vocabulário-chave: vento, espírito, ruá. Essa palavra hebraica é polissêmica, podendo significar tanto vento quanto espírito ou fôlego. No contexto de Oséias 8:7, refere-se ao vento físico, mas a sua conotação mais ampla sugere algo vazio, transitório e sem substância. A escolha desta palavra sublinha a futilidade das ações de Israel. Tempestade, redemoinho, supata. Esta palavra intensifica dramaticamente a imagem do vento. A forma supata inclui um duplo sufixo feminino, um recurso estilístico que alguns comentadores interpretam como uma forma de fortalecer o sentido, sugerindo uma tempestade de violência extrema. O contraste entre o ar, vento e supatá, tempestade, é deliberado e poderoso, ilustrando a amplificação das consequências. Caule, milho em pé, camar. Refere-se ao grão que ainda está de pé no campo, não o colhido. A sua ausência indica que nem sequer houve crescimento inicial, quanto mais uma colheita. Broto e farinha, queimar e semar. Estas duas palavras formam uma paronomasia, jogo de palavras, notável, pois seus sons são quase idênticos em hebraico, diferindo apenas numa consoante. Este recurso poético não só facilita a memorização, como também enfatiza, ironicamente, que o broto, semar, não produz farinha queimada, o que deveria ser uma progressão natural, crescimento, alimento, é interrompido, sublinhando a esterilidade dos esforços de Israel. Jumento montês, versículo 9. Perê. Esta palavra designa o burro selvagem, um animal conhecido pela sua independência obstinada e comportamento imprevisível. Curiosamente, Perê soa semelhante a Efraim, criando outro jogo de palavras que associa a tribo dominante de Israel ao comportamento teimoso e autodestrutivo do animal. Lei, instrução. Verso 12. Torá. Embora frequentemente traduzida como lei, a palavra Torá tem um significado mais amplo, referindo-se a toda a instrução e revelação divina. Não se limita ao decálogo, mas abrange os ensinamentos de Moisés e as palavras dos profetas. Estrutura poética e recursos literários. O texto de Oséias 8, 7 a 14 emprega diversos recursos poéticos característicos da literatura poética hebraica. Paralelismo progressivo, versículo 7. O versículo apresenta uma progressão em três etapas de fracasso agrícola, sem caule, sem farinha, devorado por estrangeiros. Esta estrutura tripartida intensifica a mensagem, mostrando que em qualquer cenário o resultado é desastroso. Metáfora estendida, versículos 8 a 9. A imagem de Israel como um vaso que ninguém tem prazer, e como um jumento montês, cria uma metáfora estendida de desvalorização e teimosia. Estas imagens são vívidas e memoráveis,
gravando a mensagem na mente do ouvinte. Ironia, versículo 8. A repetição de altares para pecar é profundamente irônica, pois altares que deveriam ser instrumentos de expiação tornaram-se instrumentos de transgressão. Esta inversão chocante expõe a perversão do culto de Israel. Inclusão, versículo 1 e versículo 14. O capítulo começa com a acusação de que Israel transgrediu a aliança e rebelou-se contra a lei, versículo 1. E termina com a declaração de que Israel esqueceu o seu Criador, versículo 14. Esta técnica de inclusão, em que o fim ecoa o início, confere unidade ao capítulo e enfatiza a raiz do problema, a amnésia espiritual de Israel. Análise exegética detalhada. Versículo 7. O princípio da colheita inevitável. Porque semeiam o vento e colherão a tempestade. Não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der, comê-la-ão os estrangeiros. Este versículo constitui o coração teológico do capítulo 8, encapsulando a lei da retribuição divina através de uma poderosa metáfora agrícola. A sua análise desdobra-se em duas imagens principais: a semeadura do vento e a colheita fracassada. 1. Semear vento, colher tempestade. A primeira cláusula, porque semeiam o vento, Querua e Azraú, e colherão a tempestade, Alçupata e Exoru. É um provérbio que ilustra o princípio do aumento exponencial das consequências do pecado. O vento, o ar, simboliza as ações de Israel, as suas intrigas políticas, as suas alianças fúteis e, acima de tudo, a sua adoração idólatra. São esforços vãos, vazios, sem substância e sem valor, como o próprio vento. No entanto, a colheita não é meramente mais vento, é uma tempestade, ou redemoinho, supata. A palavra hebraica aqui é enfática, sugerindo uma tempestade violenta e destrutiva. A lição é clara: as consequências do pecado são apenas proporcionais, são as consequências do pecado não são apenas proporcionais, mas magnificadas. A loucura semeada resulta numa destruição avassaladora e irresistível que arrasta tudo à sua frente, tal como o redemoinho arrasta a palha. Comentadores como Barnes salientam que Israel não apenas colherá o que semeou, mas faloá com um aumento terrível. A energia investida da idolatria e na política ímpia, como um vento aprisionado, irrompe com uma força destrutiva multiplicada e acaba por consumir os próprios semeadores. 2. A colheita fracassada em três fases. A segunda parte do versículo detalha o fracasso em três estágios progressivos, intensificando a imagem da futilidade. Não haverá seara. Kamar en-lo. O primeiro nível de fracasso é a ausência total de crescimento. A semente semeada, as suas políticas e ídolos, é tão inútil que nem sequer germina
para produzir um caule ou milho em pé, camar. A promessa de prosperidade é totalmente oca desde o início. A erva não dará farinha, semá, vale e a sé, queimar. Mesmo que hipoteticamente houvesse algum crescimento inicial, um broto, semá, este seria estéril, não produziria farinha, queimar, ou seja, nenhum grão substancial e nutritivo. Aqui, o profeta emprega uma paranomasia, jogo de palavra, aproximando os sons de semar e queimar, para criar um efeito poético que sublinha a ironia. O crescimento não leva a alimento. A promessa de vida resulta em vazio. E se a der, comê-la-ão os estrangeiros. Ulai, Ya, Azé, Zarim, Iblá, Uhu. No terceiro e último estágio do fracasso, mesmo que contra todas as probabilidades, algum fruto fosse produzido, ele não beneficiaria Israel. Estrangeiros, Zarim, nomeadamente os assírios, o devorariam. Isto aponta diretamente para as consequências históricas das políticas de Israel. Os pesados tributos pagos à Síria e a eventual pilhagem e destruição do reino. Qualquer ganho obtido através da sua infidelidade seria, em última análise, entregue aos seus opressores. Em suma, o versículo 7 estabelece um diagnóstico teológico implacável. As ações de Israel, enraizadas na apostasia, são inerentemente infrutíferas e autodestrutivas. Quer o fracasso seja imediato, sem crescimento, e intermédio, sem fruto, ou final, fruto devorado por outros, o resultado é sempre o mesmo: ruína e perda. Este princípio serve de base para compreender os versículos seguintes, que detalham as manifestações especiais desta semeadura e da sua trágica colheita. Versículos de 8 a 10. A colheita da alienação política. 8. Israel foi devorado. Agora está entre as nações como um vaso em que ninguém tem prazer. 9. Porque subiram à Síria como um jumento montês por si mesmo. Efraim mercou amores. 10. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu os congregarei. E já começaram a ser diminuídos por causa da carga do rei dos príncipes. Em secção, descreve a colheita política da semeadura de Israel. A nação, tendo abandonado a sua aliança com Deus para procurar segurança em manobras políticas, encontra-se consumida e desvalorizada precisamente pelas nações em quem procurou refúgio. 1. Israel devorado e desprezado. Versículo 8. A consequência da semeadura do vento é declarada sem rodeios. Israel foi devorado. Nivlá, Israel. O verbo devorar ou engolir, balá, ecoa a imagem final do versículo 7, onde os estrangeiros devorariam a colheita. Agora, não é apenas o produto da terra, mas a própria nação que é consumida. O resultado é um estado de total desvalorização no cenário internacional. Agora,
Está entre as nações como um vaso em que ninguém tem prazer. A imagem é a de um utensílio quebrado, inútil ou ritualmente impuro, que é descartado sem qualquer consideração. Ao tentar ser como as outras nações, Israel perdeu a sua identidade pactual e, ironicamente, tornou-se um pária desprezado entre elas. 2. A metáfora do jumento montês. O profeta utiliza uma metáfora zoológica para ilustrar a política externa tola e obstinada de Israel, porque subiram à Síria como um jumento montês, por si mesmo. O jumento montês era conhecido pela sua teimosia, independência indomável e comportamento imprevisível. Ao procurar a Assíria por iniciativa própria, agindo de forma isolada e teimosa, Israel comportou-se como este animal selvagem, abandonando a sabedoria e a orientação do seu pastor divino. Esta ação não foi uma busca por pastagens, mas uma corrida autodestrutiva para a servidão. A segunda parte do versículo, Efraim mercou amores. Continua a metáfora da prostituição tão central no livro de Oséias. Mercar amores refere-se ao ato de pagar por favores ou proteção, neste caso, políticos, em vez de ser o receptor do amor pactual de Deus. Efraim, um nome poético para o Reino do Norte, rebaixa-se a pagar tributos e a submeter-se à Síria em troca de uma falsa promessa de segurança. Esta prostituição política era uma traição direta à sua aliança com Deus, que deveria ser a sua única fonte de proteção. 3. Congregação para o juízo. Versículo 10. O versículo 10 apresenta uma inversão irônica. Embora Israel tenha pago para se dispersar entre as nações, Deus declara: Eu os congregarei. No entanto, esta não é a congregação para a salvação que se encontra noutras profecias, mas uma congregação para o julgamento. Deus irá reuni-los sob o jugo assírio para que sintam coletivamente o peso da sua decisão. O resultado imediato já é visível e já começaram a ser diminuídos por causa da carga do rei dos príncipes. A expressão rei dos príncipes, Melech Serim, é um título que provavelmente se refere ao poderoso rei da Assíria, que governava sobre muitos reis e príncipes vassalos. A carga, Massá, alude aos pesados tributos e à opressão impostos por este império. A diminuição de Israel, portanto, não é apenas uma perda de estatuto, mas uma erosão econômica e demográfica real, o início da tempestade que eles próprios semearam. Em resumo, os versículos 8 a 10 demonstram como a busca de autonomia e segurança fora da aliança com Deus leva, paradoxalmente, à perda de identidade, à subjugação e à ruína. A tentativa de Israel de manipular a política internacional resulta na sua própria consumição pela mesma. Versículos 11 a 14. A colheita da corrupção religiosa. 11. Porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar. Teve altares para pecar.
12. Es- Escrevi-lhe as grandezas da minha lei, mas como coisa estranha foram elas consideradas. 13. Amam os sacrifícios e oferecem carne, e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da sua injustiça e visitará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. 14. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou templos, e Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, e ele consumirá os seus palácios. Esta secção final da passagem foca-se na colheita resultante da corrupção do culto e da rejeição da revelação de Deus. O profeta expõe a futilidade de uma religião externa desprovida de um relacionamento pactual genuíno. 1. A proliferação do pecado cultual. Versículo 11. O versículo 11 apresenta um paradoxo trágico. Porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar. Os altares que deveriam ser o centro da expiação e da comunhão com Deus tornaram-se o epicentro da transgressão. A repetição da frase altares para pecar enfatiza que a própria prática religiosa de Israel se converteu no seu principal pecado. Em vez de diminuir a culpa, a sua atividade cultual apenas a aumentava. Como comentador David Guzik observa: quando damos a nós mesmos oportunidade e ocasião para o pecado, nunca é surpreendente quando acabamos por pecar. Ao construir estes altares idólatras, Israel institucionalizou a sua rebelião, transformando os meios de graça em instrumentos de condenação. 2. A lei de Deus como coisa estranha. Versículo 12. A raiz desta corrupção cultural é a rejeição da palavra de Deus. O Senhor declara: escrevi-lhe as grandezas da minha lei, Torá, mas como coisa estranha, Camosar, foram elas consideradas. A lei, Torá, aqui, refere-se a toda a instrução e revelação divina, não apenas ao decálogo. Deus deu a Israel grandezas, preceitos abundantes e gloriosos para a vida. No entanto, a alienação espiritual de Israel era tão profunda que a própria voz do seu Deus pactual soava como a de um estrangeiro. Perderam o conhecimento de Deus, Da'at Elohim, a tal ponto que a verdade se tornou irreconhecível. A sua familiaridade com os rituais pagãos tornou estranha a pura adoração a Deus. 3. Sacrifícios rejeitados e o retorno ao Egito. 13. A hipocrisia do seu culto é exposta de forma contundente. Amam os sacrifícios e oferecem carne, e a comem, mas o Senhor não os aceita. O seu deleite não estava na adoração a Deus, mas no banquete que se seguia ao sacrifício. A religião tornou-se um pretexto para a autoindulgência. Consequentemente, Deus não apenas rejeita as suas ofertas, mas age ativamente contra elas. Agora, se lembrará da sua injustiça e visitará os seus pecados. O culto que deveria trazer perdão, agora aciona a memória divina para o juízo. A sentença é uma das mais terríveis do Antigo Testamento. Eles voltarão para o Egito. Remá, Misraim,
e Assubo. O Egito é o arquétipo da escravidão e da opressão. O lugar de onde Deus os redimiu do êxodo, o ato fundador da sua nação. Este retorno significa uma inversão completa da história da salvação. O exílio assírio que se avizinha seria o exílio assírio que se avizinha seria, teologicamente, um novo Egito, uma nova casa de servidão, o resultado direto da sua quebra da aliança. 4. A amnésia espiritual e a falsa segurança. Versículo 14. O versículo final diagnostica a causa fundamental de toda a apostasia de Israel, porque Israel se esqueceu do seu Criador. Esta amnésia espiritual é a fonte de todos os outros pecados. Em vez de confiarem no seu Criador, eles confiaram nas suas próprias criações. Israel edificou templos, provavelmente os santuários idólatras, e Judá, cujo pecado era mais sutil, mas igualmente idólatra, multiplicou cidades fortes. Ambos os reinos substituíram a confiança em Deus pela confiança em construções humanas, sejam elas religiosas ou militares. A sentença final é abrangente e destrói precisamente estes falsos refúgios. Mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, e ele consumirá os seus palácios. O fogo do juízo divino purificará a terra, consumindo os símbolos da sua rebelião e da sua autoconfiança. O julgamento não é apenas punitivo, mas revelador, expondo a inutilidade de qualquer segurança encontrada fora de Deus. Temas teológicos centrais. A passagem de Oséias 8, 7 a 14 é rica em temas teológicos que permeiam todo o livro de Oséias e, de facto, toda a tradição profética do Antigo Testamento. Estes temas não são meramente acadêmicos, mas profundamente práticos, moldando a compreensão da relação entre Deus e o seu povo. 1. O conhecimento de Deus. Da'at Elohim. Um dos conceitos mais distintivos de Osés é o conhecimento de Deus, que aparece explicitamente em Osés 4:1 e 6:6, mas permeia implicitamente toda a sua mensagem, incluindo o capítulo 8. Este conhecimento não é uma compreensão intelectual ou teórica sobre Deus, mas um conhecimento relacional, experimental e íntimo, semelhante ao conhecimento que um marido tem da sua esposa, Gênesis 4:1. Implica reconhecimento genuíno da autoridade de Deus que se manifesta em submissão e obediência aos preceitos da sua aliança. Em Oséias 8, a ausência deste conhecimento é evidente. No versículo 2, Israel clama: Meu Deus, te conhecemos. Mas esta é uma afirmação vazia, desme desmentida pelas suas ações. No versículo 12, a lei de Deus é considerada coisa estranha, revelando que Israel perdeu completamente a familiaridade com a voz do seu Deus pactual. Finalmente, o versículo 14, a raiz de todo o pecado é exposta. Israel esqueceu o seu Criador. Este esquecimento deliberado é o oposto do conhecimento de Deus e resulta numa amnésia espiritual que perverte toda a vida religiosa e social. 2. Aliança, Berit, e a fidelidade pactual, Hesed.
A teologia da aliança é o pano de fundo de toda a mensagem de Israel. A aliança, Berit, era o contrato sagrado entre Yahvé e Israel, estabelecido no Sinai, que definia Israel como o povo de Deus e Yahvé como o Deus de Israel. Esta relação pactual era frequentemente descrita em termos matrimoniais, uma metáfora que Oséias explora de forma particularmente intensa através da sua própria experiência conjugal. No versículo 1, a acusação é direta. Transgrediram a minha aliança. O verbo transgredir, abar, sugere uma violação deliberada e consciente, não um mero lapso. Esta quebra da aliança manifesta-se em múltiplas formas ao longo da passagem. Idolatria, 4 a 6. Alianças políticas ilícitas, versículo 9. Culto corrupto, versículos de 11 a 13. E esquecimento de Deus, versículo 14. Intimamente ligado ao conceito de aliança está o termo hebraico, hesed, frequentemente traduzido como amor leal, bondade, misericórdia ou fidelidade pactual. Hesed é o amor comprometido que existe dentro do contexto de uma aliança. É a lealdade que persiste, mesmo quando a outra parte falha. Em Oséias 6:6, Deus declara: Pois misericórdia, recebe, quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Esta declaração resume o coração da teologia de Oséias. Deus deseja uma relação pactual genuína, caracterizada por exé e conhecimento, não rituais vazios. 3. Idolatria como adultério espiritual. A idolatria em Oséias não é meramente um erro teológico ou uma prática cultural incorreta. É traição cósmica, adultério espiritual e prostituição. Esta linguagem chocante reflete a gravidade com que Deus vê a idolatria. Ao adorar outros deuses, Israel não estava simplesmente a cometer um erro de julgamento, estava a atrair o seu marido divino, a quebrar os votos matrimoniais da aliança. Em Oséias 8, a idolatria manifesta-se de várias formas. Nos versículos 4 a 6, Israel fez ídolos de prata e ouro, especialmente o bezerro de Samaria, uma abominação que ecoava o pecado original de Israel no Sinai. Êxodo 32. No versículo 11, a multiplicação de altares, que deveria ter sido um sinal de devoção, tornou-se uma multiplicação de pecado. Estes altares não eram dedicados a Yahvé, mas a divindades cananitas, ou eram sincretismos que misturavam a adoração a Yahvé com práticas pagãs. Mas a idolatria em Oséias tem também uma dimensão política. No versículo 9, Efraim contratou Amã, refere-se às alianças políticas com a Síria e o Egito. Ao procurar segurança nestas potências estrangeiras em vez de confiar em Yahvé, Israel estava a cometer prostituição política, uma forma de idolatria que substitui a confiança em Deus pela confiança em poderes humanos. 4. Retribuição divina e justiça pactual. O princípio central de Oséias 8:7, semear vento, colher tempestade, articula a lei da retribuição divina. Este não é um conceito de karma impessoal ou de causa e efeito mecânico, mas uma expressão da justiça pactual de Deus.
Deus governa o universo de acordo com princípios morais e as ações têm consequências que refletem a sua natureza justa. Três aspectos desta retribuição são evidentes na passagem. A. Proporcionalidade amplificada. As consequências não são meramente equivalentes ao pecado, mas amplificadas. Semear vento resulta em colher tempestade. Esta amplificação não é arbitrária, mas reflete a natureza do pecado, que uma vez iniciado tende a crescer e a multiplicar-se. B. Consequências naturais e intervenção divina. Algumas das consequências descritas são o resultado natural das ações de Israel. Por exemplo, a exploração pela Assíria após terem procurado a sua aliança, enquanto outras são intervenções diretas de Deus. Por exemplo, o fogo que consumirá as cidades. Versículo 14. Ambas são expressões da justiça de Deus. C. Julgamento como disciplina, não destruição final. Embora o julgamento seja severo, o seu objetivo não é a aniquilação total, mas a disciplina que pode levar ao arrependimento e à restauração. Oséias, apesar das suas duras palavras de julgamento, termina o capítulo 14 com uma mensagem de esperança e restauração. 5. Culto vazio versus obediência genuína. Uma das críticas mais contundentes de Oséias é dirigida ao ritualismo vazio. Israel continuava a oferecer sacrifícios, a construir altares e a manter as formas externas da religião, mas tudo isto era desprovido de substância espiritual. No versículo 13, o profeta expõe a hipocrisia. Amam os sacrifícios e oferecem carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. O seu deleite não estava na adoração a Deus, mas no banquete que se seguia. A religião tornara-se um meio de autoindulgência, não de comunhão com Deus. Esta crítica ecoa de outros profetas, Isaías 1, 10 a 17, Amós 5, 21 a 24, Miqueias 6, 6 a 8, e antecipa as palavras de Jesus sobre os fariseus, Mateus 23. Deus não deseja rituais mecânicos, mas corações transformados que se expressam em obediência, justiça e amor leal. Aplicação contemporânea. Embora Oséias 8, 7 a 14 tenha sido escrito há mais de 2.700 anos, as suas verdades permanecem profundamente relevantes para os crentes de hoje. A passagem desafia-nos em várias áreas críticas da vida de fé. 1. A lei da semeadura e da colheita na vida pessoal. O princípio de semear vento e colher tempestade aplica-se não apenas a nações, mas também a indivíduos. As escolhas que fazemos hoje nas nossas relações, nas nossas finanças, na nossa integridade moral, no nosso uso do tempo, são sementes que produzirão uma colheita futura. A passagem adverte-nos de que não podemos escapar às consequências das nossas ações. Semear compromisso moral, negligência espiritual ou busca de prazeres egoístas resultará inevitavelmente numa colheita de dor, vazio e destruição. No entanto, o princípio também funciona positivamente. Semear obediência, fidelidade, generosidade e amor resultará numa colheita de bênção, paz e fruto espiritual. Gálatas 6, 7 a 9. A questão que cada crente deve fazer a si mesmo é: que sementes estou a lançar hoje? 2. O perigo do ritualismo religioso.
A crítica de Oséias ao culto vazio é particularmente relevante. 2. O perigo do ritualismo religioso. A crítica de Oséias ao culto vazio é particularmente relevante numa era em que a religião pode facilmente tornar-se uma questão de hábito, tradição ou performance social. É possível frequentar cultos, cantar hinos, orar, orações e até servir em ministérios, tudo sem um verdadeiro conhecimento de Deus ou uma relação viva com Ele. Oséias desafia-nos a examinar os nossos motivos. Estamos a adorar para agradar a Deus ou para nos sentirmos bem conosco mesmos? Estamos a procurar conhecê-lo ou apenas a cumprir obrigações religiosas? A verdadeira adoração, como Oséias ensina, não é uma questão de quantidade de atividades religiosas, mas de qualidade de relacionamento. Deus deseja conhecimento e resed, uma intimidade relacional que transforma toda a nossa vida. 3. Idolatrias contemporâneas. Embora poucos cristãos hoje adorem bezerros de ouro ou construam altares, a idolatria permanece uma realidade espiritual. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus no nosso coração, seja dinheiro, carreira, relacionamento, conforto, segurança ou até ministério, é um ídolo. Oséias 8,14 identifica duas formas subtis de idolatria: a construção de templos, religiosidade que substitui Deus, e a multiplicação de cidades fortes, confiança em segurança urbana. Para o crente contemporâneo, isto pode manifestar-se como confiança excessiva em planos de reforma seguros, sistemas de segurança ou até em denominações e estruturas eclesiásticas. Embora estas coisas não sejam más em si mesmas, tornam-se idólatras quando substituem a confiança em Deus. 4. A centralidade da palavra de Deus. A acusação de que a lei de Deus se tornou coisa estranha, versículo 12, é um alerta solene para a igreja contemporânea. Numa era de analfabetismo bíblico crescente, mesmo entre cristãos professas, a palavra de Deus pode tornar-se estranha, desconhecida, irrelevante. Quando a Bíblia deixa de moldar nossa cosmovisão, os nossos valores e as nossas decisões, perdemos o conhecimento de Deus e tornamos-nos vulneráveis a todo tipo de erro e pecado. A aplicação prática e clara. Devemos mergulhar nas Escrituras, não apenas para adquirir informação, mas para conhecer o Deus que nelas se revela. A leitura, o estudo, a meditação e a obediência à palavra são essenciais para manter uma relação viva com Deus. 5. Esperança no meio do julgamento. Embora Oséias 8, 7 a 14 seja uma passagem de julgamento, o livro de Oséias, como um todo, não termina em desespero. O capítulo 14 oferece uma mensagem de esperança e restauração para aqueles que se arrependem. O julgamento de Deus não é o seu último, não é a sua última palavra. É o meio para trazer o seu povo de volta a ele. Para o crente contemporâneo, isso significa que mesmo quando enfrentamos as consequências dos nossos pecados, Deus permanece fiel. O seu amor pactual, resete, não falha através de Jesus Cristo, que levou sobre si o julgamento que merecíamos. Há sempre um caminho de regresso a Deus. A mensagem de Osés, portanto, não é apenas de advertência, mas também de convite. Vinde e tornemos ao Senhor. Osés 6, 1. Conclusão. A passagem
de Oséias 8, 7 a 14, permanece como uma das mais poderosas advertências proféticas do Antigo Testamento sobre as consequências da apostasia e a natureza da verdadeira adoração. Através de imagens vívidas, vento e tempestade, colheitas falhadas, jumentos mudeses, vasos desprezados, altares multiplicados, o profeta expõe a futilidade e a autodestrutividade de uma vida vivida à margem da aliança com Deus. No centro desta passagem está o versículo 7, que articula o princípio fundamental da destruição divina, porque semeiam o vento e colherão a tempestade. Este não é um princípio de vingança divina, mas uma expressão da justiça pactual de Deus e da ordem moral do universo que ele criou. As ações têm consequências, e o pecado, uma vez semeado, produz uma colheita de destruição que excede em muito a semente original. No entanto, subjacente a toda a dureza do julgamento está o coração de um Deus que sofre pela infidelidade do seu povo. A linguagem de Oséias, especialmente a metáfora do casamento traído, revela não um Deus indiferente ou meramente punitivo, mas um Deus que ama profundamente e que se magoa com a traição. O julgamento, portanto, não é o fim da história, mas o meio pelo qual Deus procura trazer o seu povo de volta a si. Para os leitores contemporâneos, a mensagem de Oséias 8, 7 a 14, simultaneamente um aviso e um convite. Adverte-nos contra a idolatria em todas as suas formas, sejam ídolos religiosos, políticos ou pessoais. Adverte-nos contra o ritualismo vazio que substitui a verdadeira adoração. Adverte-nos contra a amnésia espiritual que esquece o Criador em favor das criaturas, mas também nos convida a cultivar um conhecimento genuíno de Deus, a viver em fidelidade pactual, recebe, e a confiar unicamente nele como o nosso refúgio e segurança. Que possamos, portanto, ouvir a voz do profeta e responder com arrependimento, fé e obediência renovada, sabendo que o Deus que julga é também o Deus que redime e que o seu amor leal permanece para sempre.